Olá, espero que estejam todos bem. Eu sou a Edna Alves, professora da Secretaria Estadual do Governo de Goiás, Brasil, e vou falar com vocês sobre o efeito molucicida do extrato de folhas de pequi, o carioca brasiliense, no controle do caramujo gigante africano, a Actina fulica. Como colaboradores, nós temos a Ayanda Ferreira, Jennifer Rodrigues, Cláudia Maria, Ana Carolina e Adriane, Adriano Teixeira e Fabrício Queiroz. A Actina fulica, ele é um caramujo de origem africana que se disseminou tanto na Europa quanto na Ásia na década de 80. A sua criação, ela cresceu nessa década de 80, principalmente por apresentar vantagens apresentadas em condições naturais. Só que, com a desvalorização da produção, o baixo retorno financeiro e a rejeição para uso alimentício, os criadores acabaram que liberaram esse caramujo para o meio ambiente, fazendo com que ocorresse assim um grande problema ambiental, porque este não tem predador natural. E como ele é de hábito generalista e bastante voraz, ele se tornou um problema também por consumir alimentos que seria para malacofauna nativa e a também fazer uso de produtos agropecuários. Esse caramujo ele é bastante adaptável e ele se dispersa muito rapidamente pelos seus ambientes. E ele causa problemas ambientais, ele causa problemas de saúde, e principalmente pelo fato dele ser um hospedeiro de nematóides causadores pela angiospergilose humana, que é uma doença causada pela ingestão desse molusco mal cozido ou até mesmo cru. E quando morto, a sua concha pode acumular água, e o que pode provocar, então, a hospedagem de populações do Aedes aegypti, a febre amarela e também a zika. Nesse contexto, como promover o controle do aumento populacional do caramujo? Pelo uso de defensivos agrícolas sintéticos, que já se mostraram não ter uma certa eficiência dentro desse contexto, e que eles não são produtos que não são recomendados pelo Ministério da Saúde, além de ter uma alta toxicidade. E por conta dessa questão, surgiu a seguinte problemática: haverá efeito molucicida de extrato das folhas de pequi sobre o caramujo gigante africano? Nesse contexto, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o efeito molucicida do extrato de folhas de pequi no controle do caramujo gigante africano. E, como objetivos específicos, testar se o extrato pode atuar como molucicida de origem vegetal para a espécie, ao analisar a mortalidade e o comportamento de escape dos indivíduos testados, e verificar se causa repelência, comparar resultados de aplicação entre extrato fresco e seco em diferentes concentrações. Esse trabalho ele foi realizado em uma escola pública de Itumbiara, Goiás, no Laboratório de Ciências Naturais, em evento antes pandemia. Foi realizada a coleta de 80 indivíduos com o uso de equipamentos de proteção, com utilização de régua e também de parquímetro para fazer medição desses caramujos. A espécie ela foi identificada por meio da sua coloração e os padrões de faixas, e depois comparadas às imagens adquiridas em sites de busca para confirmar se realmente era o caramujo africano. Após essa coleta e essa identificação, esses caramujos eles foram colocados em 8 grupos de 10 indivíduos cada, em bandejas plásticas de 7 litros, identificada de acordo com o tratamento proposto, e essas caixas elas foram forradas com 1 centímetro de terra retirada do ambiente de onde esses moluscos eles foram coletados. A bandeja ela foi coberta por tela de sombrite para evitar a saída dos animais e também promover a oxigenação e manter a temperatura ambiente. E esses moluscos eles foram alimentados com folhas de alface, como recomenda a literatura científica. O material utilizado para fazer o molucicida foram folhas do pequi, né, uma planta regional aqui de Goiás. Foram coletadas folhas de uma planta situada na residência de um dos alunos que faziam parte dessa pesquisa.
foram selecionadas em torno de 30 folhas que foram limpas, colocadas em estufa de secagem numa temperatura de 40 graus por 7 dias. Aí, depois desse período, mais 30 folhas foram coletadas, selecionadas e limpas, e o material foi todo fragmentado com tesoura. A extração e a diluição seguiram os padrões tanto para extrato fresco quanto para extrato seco. O método de extração foi por meio da maceração, que foi utilizado 500 gramas do material vegetal em 200 ml de etanol 90%. Após 15 dias, o material foi filtrado e o resultado considerado extrato puro, 100%. E 500 ml do mesmo foi retirado para os bioensaios, 1.000 ml para diluições em concentrações diferentes, de 25% e 50%, e o restante ficou como reserva. Os bioensaios seguiram a metodologia para plantas molicicidas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Para os testes, o experimento consistiu em 8 tratamentos. O T1, que é o controle negativo, o C, água destilada, T2, controle positivo, solução hidroelóica de 90%, T3, extrato fresco puro, T4, extrato fresco diluído, T5, extrato fresco diluído, T6, extrato seco puro, T7, extrato seco diluído e T8, extrato seco diluído. A avaliação de repelência ela foi observada no 7º dia após o início dos estudos. Foram utilizadas 2 placas de Petri forradas com papel filtro, no qual foi aplicado 1 ml do tratamento a ser avaliado e colocado o alimento alface do dia para servir de atrativo. As avaliações foram realizadas após 1, 4 e 8 horas contadas quando os indivíduos estavam dentro da placa de Petri, em contato com o extrato contido no papel filtro. O efeito repelente foi detectado quando os indivíduos evitavam esse contato. Também, para analisar esses resultados de repelência, foi utilizado o índice de repelência. Já a avaliação da mortalidade e comportamento de escape foi observada por meio da pulverização uma vez ao dia com 2 borrifadas em cada indivíduo, segundo cada tratamento, por 3 dias a uma temperatura ambiente e observação no intervalo de 24 horas, registrando o número de indivíduos mortos, vivos e o eventual comportamento de escape. Também foram considerados mortos os moluscos que tiveram sua massa visceral retraída para o interior da coxa ou quando liberaram hemolinfa. Como resultados, nós temos que, após 1 hora de teste de repelência, 40% dos moluscos, como mostra o gráfico 1, que estavam em contato com a placa de Petri e se alimentando do T1, que é o controle, e 20% no T2. Nos demais tratamentos, não havia molusco em contato com a placa e o alimento estava intacto. Já no intervalo de 4 horas, observou-se que nos tratamentos T1 e T2, 100% dos moluscos estavam se alimentando em contato com as placas e que nos tratamentos 6 e 7 havia somente 30% e 20% respectivamente. Nos outros tratamentos não havia molusco e o alimento permanecia intacto. Já o gráfico 2 apresenta o resultado em porcentagem para mortalidade e comportamento de escape. A gente observa nesse gráfico que o tratamento T8 apresenta 90% de músculos mortos e 10% em escape, seguido do T6 e T3 com 80% de mortalidade e 20% de escape. O T4 e o T7 apresentaram 60% de indivíduos mortos e os 40% vivos apresentaram comportamento de escape. O T5 foi o que apresentou menor mortalidade, mesmo assim, 50% dos indivíduos estavam mortos e os 50% restantes estavam em escape. A diferença entre os extratos fresco e seco apareceram justamente na concentração de 25%, onde o fresco obteve a maior porcentagem de mortalidade em relação ao seco, que obteve a menor de bioensaio. No T1, que é o controle negativo, 100% dos molúsculos estavam vivos e apenas 20% apresentou escape.
Já no T2, que é um controle positivo, 100% dos indivíduos estavam vivos e nenhum em comportamento de escape. Esse resultado foi muito importante para o estudo, visto ser extrato hidroetanólico, e não houve a disponibilidade de equipamento para extração do álcool, o que poderia influenciar os resultados. Essa hipótese foi descartada com o resultado do controle positivo. Como conclusões, nós temos que os extratos da folha do piqui apresentaram um efeito molicida ao serem realizados testes com o caramujo africano, a furica. Sendo o extrato seco 25%, o que apresentou melhores resultados para mortalidade e repelência. Os resultados dos extratos frescos e secos, 100%, também se mostraram ativos. Ambos, a 50%, e o fresco, 25%, foram considerados parcialmente ativos, não deixando de destacar que os que não morreram apresentaram um comportamento de escape em condições de laboratório. Sendo assim, nota-se que a pesquisa fornece relevantes informações visando o controle da espécie, minimizando o uso de químicos e, consequentemente, impactos ambientais, sendo de fácil aplicação e baixo custo. Além desses fatores, os resultados podem também direcionar novos estudos. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas, algumas delas, e, no mais, eu quero deixar para vocês o meu muito obrigada por poder participar e passar para vocês um pouco do nosso trabalho.